Muito bom. Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vou deixar aqui uma breve palavra para os irmãos. Capítulo 13 foi a palavra a qual Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja. Glórias a Deus, eu creio que o Senhor que vai continuar falando conosco. No Lucas, capítulo 13, versículo de número 16 e versículo de número 17. Glória a Deus. Esperar que todos se encontrem. Aí eu vou ler, os irmãos acompanhem, tá bom? Lucas capítulo 13, versículo 17, está ali também no painel aí. Diz assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E, dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas e eram feitas por ele. Glória a Deus. Até aí, faltou algo aqui na minha fala acerca dos anúncios. Eu não sei se as irmãs marcaram em algum lar para sexta-feira o culto. Não marcaram? Vê se os irmãos conseguem marcar para a gente, pelo menos essa semana. É bom estar indo em algum lar, que tem bastante irmãos que estão necessitados. Irmão, eu estava meditando nesse texto, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, a Ele seja a honra, a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Essa é uma passagem bíblica muito conhecida dos irmãos, porém é a palavra de Deus, a qual a Bíblia diz que ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula. E a Bíblia diz que ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Esse é o poder e tem a palavra de Deus. Ela é capaz de adentrar em uma parte e só ela é capaz de discernir entre alma, penetra entre a alma e o espírito, porque são muito parecidos com o outro, mas a palavra de Deus sabe e penetra e discerne qual é a intenção do pensamento e também do coração. Esse texto, do qual eu li esse versículo, é um texto e nós só vamos encontrar aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que narra esse acontecimento e traz essa narrativa acerca dessa ocasião em que o Senhor Jesus, no dia de sábado, ele entrou em uma sinagoga e ali estava ensinando, quando nessa ocasião estava ali uma mulher e andava encurvada. Glória a Deus. A sinagoga era um ambiente de culto, era um lugar onde os judeus eles se reuniam para orar, para estudar, para ler a palavra de Deus, para cultuar a Deus. A sinagoga era um lugar onde Jesus muitas das vezes estava ali. E em algum momento a Bíblia ela traz uma narrativa acerca de algumas ocasiões em que o Senhor Jesus ele esteve em algumas oportunidades em uma determinada sinagoga e marcou nessa ocasião a passagem do Senhor Jesus, porque na época de Jesus, irmãos, havia muita sinagoga. Alguns estudiosos dizem que havia cerca de 400 a 500 sinagogas na época do ministério de Jesus. Havia fileira de sinagoga. E houve um momento em que ficou marcado. E foi quando Lucas ele narra aí no capítulo de número 4, quando Jesus, capítulo de número 4, capítulo de versículo 16, quando nessa ocasião, e o Senhor Jesus no dia de sábado, ele entrou em Nazaré,
na cidade a qual ele havia sido criado. Num dia de sábado, ele entra em uma sinagoga em Nazaré, e a Bíblia vai dizer que ele se levanta para ler, porque era dado a ele o livro do profeta Isaías. Então, naquele momento, seria um momento especial, porque naquela ocasião estaria assim se cumprindo uma profecia, a qual o profeta Isaías havia profetizado cerca de 700 anos atrás. É dado então o livro do profeta Isaías para o Senhor Jesus. Lembrando os irmãos que não era uma Bíblia como nós temos aqui, era o rolo do livro do profeta Isaías, um rolo que era feito de papiro ou então de pergaminho, era escrito em couro de animal, né, irmãos? E aquele rolo foi aberto, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus abre aquele rolo, quando ele abre as escrituras, a palavra de Deus vai dizer que ele achou lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista ao cego, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que cerrado o livro, e tornado a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E a Bíblia diz: e todos lhe davam testemunho e se maravilhava das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? Louvado seja o nome do Senhor. E esse dia ficou marcado, porque se cumpriu ali a profecia de Isaías. Jesus estava ali iniciando o seu ministério. E aqui nessa ocasião, do qual eu li em Lucas capítulo número 13, Jesus está em uma sinagoga, e ele está ensinando. Às vezes a Bíblia, ela narra Jesus na sinagoga, ensinando, pregando, curando, libertando, discutindo, e aí por diante. E nessa ocasião aqui, o Senhor Jesus, ele vai se deparar com uma mulher, e ela está encurvada dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga havia uma repartição, e as mulheres ficavam separadas dos homens e sentadas. E Jesus percebe que ali está uma mulher, e ela está encurvada. Aparentemente parecia ser uma enfermidade comum, problema na coluna, um desvio na coluna, mas na verdade não era. Na verdade havia um espírito de enfermidade que estava sobre aquela mulher. A Bíblia não fala, mas eu não sei qual foi a brecha que foi aberta na vida daquela mulher para que aquele espírito entrasse e ali depositasse a enfermidade no corpo dela. A partir do momento que se abre uma brecha e dá legalidade para o diabo entrar na vida de alguém, ele se aposta e ele se escraviza. Para muitos, quem sabe, aquela mulher, todo sábado, ela estava naquela sinagoga. Ou então durante a semana, porque a sinagoga abria 3 vezes na semana. Quem sabe aquela mulher, todos os dias que a sinagoga abria, lá estava ela. Jesus vai dizer que era a filha de Abraão, era uma judia e tinha fé. Mas aquela mulher estava dentro da igreja, e ninguém conseguia perceber. E aquela enfermidade não era de procedência física, não era por causa que o corpo estava debilitado, não. Mas aquela enfermidade era de procedência maligna. Irmãos, uma das obras do diabo é matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia vai dizer na carta de 1 João, capítulo 8 e capítulo 5,
e versículo 8. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu estava lendo sobre, de vez em quando você vai ver, você vai lendo a Bíblia, e a Bíblia vai narrando confronto entre Jesus e os demônios. Mas todas as vezes que eles se deparavam com Jesus, irmãos, eles se prostravam e eles diziam: o que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar do tempo. Porque a ele, Jesus, foi-lhe dado o nome que é acima de todos os nomes, para que no nome dele se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse, e só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele. E os demônios não resistem à autoridade do nome de Jesus, crente. E essa autoridade está sobre a minha e sobre a tua vida. Jesus disse: eis que vos dou poder para expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Não temas aquele que pode matar a carne, mas não pode tocar na sua alma. Uma certa vez Jesus enviou os discípulos: pregue, dê autoridade a eles para curar, para expulsar demônios. Quando eles voltaram numa alegria muito grande, e disse: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem, nos sujeitam. Jesus olhou para ele e disse: eu vi a Satanás cair como raio. Mas tem uma coisa: não se alegre porque vos sujeita os demônios. Alegrai antes por ter o vosso nome escrito no livro, no céu. Não temas ao demônio, mas não subestime a ele. Não diga que ele está debaixo do seu pé, porque não está. Ele está aí causando arruaça, destruindo vida. A única forma de resistir ao diabo, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A autoridade de Cristo, irmãos, é uma autoridade superior a qualquer outra autoridade. A Bíblia vai dizer também aqui em Lucas, capítulo número 8, e quando Jesus saiu de um lado do lago de Genezaré e passou para o outro lado do mar da Galileia, quando ele desceu da terra, a Bíblia vai dizer que um homem, e desde muito tempo estava possesso de demônio, e aquele homem não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Olha o que o diabo fez com aquele homem. A Bíblia diz que ele andava nu. Não tinha nada que podia prender aquele homem. A Bíblia diz que ele quebrava as correntes. As pessoas temiam ir passar por onde eles estavam. Eu creio, irmão, que quando Jesus passou para o outro lado, aquele demônio ele sai. Mas quando ele bate de frente, irmãos, ele cai por terra, porque ali está o Filho de Deus. Aquele homem, ele não tinha lugar. O lugar dele era no sepulcro. Porque é isso que o diabo faz com o ser humano. Ele escraviza o ser humano. Ele faz do ser humano a imagem e semelhança de Deus, cavalo dele. É isso que ele faz. Toma a mente do ser humano. Porque esse homem, ele perdeu a sua consciência. Mas aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Nós estávamos presos, irmão, nas garras de Satanás. Mas Deus, com mão forte. Eita, irmão. O valente só permanece valente enquanto mais valente não chega. Porque quanto mais valente chega, irmão, ele tem que bater
tem que retirar e abandonar a casa. E abandonar a casa. Esse homem, a Bíblia vai dizer que ele andava dessa forma, mas olha o que a Bíblia diz. Esse homem, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai dizer para ele quem era. Ele disse que nós somos legião de demônios, cerca de 6.000 demônios. Eles pedem para Jesus deixar ele entrar nos porcos. Jesus deixa, eles entram nos porcos, os porcos caem no mar, morrem todos os porcos. E o homem fica livre. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram a ter com Jesus. E acharam então o homem, de quem havia saído os demônios, vertido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como foram salvos aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou e se retirasse deles, porque estava possuído de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe dizendo: eu deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa. Eita glória! E conta quão grande coisa te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas lhe tem feito Deus. Aleluia. Só Jesus é capaz de libertar. Não tem como alguém querer se libertar sozinho. Aquela mulher, ela estava encurvada, com espírito de enfermidade. Quem sabe ela lutou por várias vezes tentando se libertar, mas não conseguiu, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Tem coisas que você não vai conseguir fazer sem a ajuda dele, sem a ajuda de Jesus. Você não vai conseguir fazer. Mas a partir do momento que aquela mulher, e Jesus teve um encontro com ela, irmão, a vida dela mudou. Porque Jesus disse assim: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre. Jesus vai dizer aqui no texto: e por 18 anos Satanás mantinha aquela mulher presa, cativa. Coisas que aquela mulher queria fazer, ela não podia. Aquela mulher não olhava para o céu. Eu não sei qual era o grau da envergadura, mas tudo indica que a cada dia ela ia se envergando mais. Mas Jesus, irmãos, havia chegado naquele lugar. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Eu não sei nessa noite em que prisão você se encontra aqui essa noite, mas eu sei te dizer uma coisa: que aqui tem alguém e tem poder e autoridade para quebrar grilhões, para despedaçar prisões, para te arrancar dessa prisão do vício. Ele está aqui esta noite para fazer algo novo na tua vida e mudar a tua vida. Ele está aqui esta noite. Jesus olha para aquela mulher, mas ele não olha um olhar de condenação. É o que a Bíblia vai dizer no versículo 12 do capítulo 13. E vendo a Jesus, ele não olha com um olhar de condenação, um olhar de discriminação, um olhar de apontar o dedo. Ele olha com um olhar de amor, de misericórdia e de compaixão. E às vezes, irmão, nós precisamos olhar com o olhar de Jesus. Porque às vezes nós olhamos para alguém e nós
olhamos dizendo a situação é por causa disso, daquilo, e às vezes não é. Às vezes nós estamos julgando, falando sem saber mesmo o que está acontecendo. Mas Jesus olha para esta mulher com amor, com compaixão, com misericórdia, sabendo da vida dela. Porque não tem ninguém melhor do que Jesus para saber de cada um de nós detalhes da nossa vida. Essa mulher, ele olha para aquela mulher e chama. Mas ele não chama para humilhá-la. Ele não chama para humilhá-la. Quando ele chama aquela mulher, eu não sei a distância onde ela estava, mas ela se levanta, ela sai do seu lugar, e os olhos de todos estão sobre aquela mulher encurvada, porque todos ali conheciam Jesus. Porque Nazaré foi a cidade onde Jesus foi criado. E todos conheciam, tanto que ele vai dizer, não é esse o filho de José. Todos conheciam Jesus. Todos sabiam quem era ele. E sempre que ele chegava na sinagoga, era lhe dado um livro para ler. Ele lê, e agora ele olha e vê a mulher, e a mulher vai caminhando. Imagine comigo, a mulher encurvada, e ela vai caminhando, ela vai caminhando, ela vai caminhando. Porque é o fim do deserto. O fim do deserto daquela mulher estava chegando. Aleluia. Você não vai sair daqui esta noite da mesma forma que você entrou. Aleluia. Acorrentada. Esta noite é a noite de você sair daqui livre e glorificando o nome do Senhor. Jesus chama a mulher, e a mulher, quem sabe, ela não entende o que vai acontecer. Ela não sabia que aquele dia era o dia da vitória dela. Ela não sabia que aquele dia foi um dia preparado por Deus para mudar o curso da vida dela, irmão. Nunca mais aquela mulher seria a mesma. Nunca mais ela andaria curvada. A partir de agora, de cabeça erguida e olhando para o autor e consumador da fé. Glória a Deus. Eita, irmão, o tempo de encantar na vida de crente aqui essa noite está chegando. Talvez você tenha lutado, tenha procurado, irmão, porque essa questão aqui da prisão é de diversas formas. Não é apenas enfermidade, tem muitas formas de alguém estar aprisionado. Quem sabe numa depressão e você não consegue nem mesmo sair. Veio carregado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite, Jesus está na casa. Independente do dia, se seja sábado ou não, Ele cura. Ele cura. Ele vai olhar para a mulher e ele vai dizer apenas assim: mulher, está livre da tua enfermidade. Meu irmão, eu não estava lá, mas imagine, irmão Cauã, está livre da tua enfermidade. A mulher que estava assim, ela começa, o glória, se levantar. Oh, glória! Eita, irmão! Ela começa a olhar para o povo, e o povo olhar para ela, e o nome do Senhor começa a ser glorificado, porque aquela mulher, o que a Bíblia diz no versículo 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Meu Deus, ela para você dar tanto glória nessa noite para Ele. Eita, Jesus é maravilhoso, irmão. Tem coisas, irmãos, que só Jesus faz. Aleluia. Tem coisas que só Jesus faz. Aquele cego estava lá e os discípulos disseram para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. Mas foi assim para que a glória de Deus se manifestasse, para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então tem coisa que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Essa mulher, olha o que a Bíblia diz,
endireitou-se e glorificava a Deus. Imagine aquela mulher no meio da sinagoga gritando: glória a Deus, obrigado, obrigado, maravilhada com o poder de Deus. Agora, o que me chama muita atenção aqui, já vou terminar, é que em vez da libertação, da cura daquela mulher, fazer com que as pessoas se alegrassem junto com ela, a reação para o líder da sinagoga foi diferente. Em vez dele glorificar a Deus, imagine, irmão, a pessoa ela vai criticar. Em vez dela adorar a Deus, ela critica, ela diz: mas um dia chegou para o povo e disse: mas tem tanto dia na semana e você poderia vir para ser curado, você vem logo no dia de sábado. Jesus chamou ele de hipócrita. Hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão. Agora 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele. É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não vou fazer algo aqui para vocês ficarem dar glória e tudo, porque se eu passar disso aqui, não é mais eu, é carne. Mas fica essa palavra esta noite. Se você quer ser liberto, quer ser liberta esta noite, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Entregue os teus caminhos a Ele. E Ele vai fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. Ele vai fazer do teu corpo morada, templo do Espírito Santo. Porque a partir do momento que Ele libertou aquele homem, o gadareno, o espírito mal saiu. Ele ficou liberto. O Espírito Santo passou a habitar dentro dele. A consciência voltou. O homem que andava nu agora andava vestido e pregando a palavra. Deus quer fazer de você pregador da palavra essa noite. Deus quer que essa noite quer entregar sua vida para Jesus. E quer voltar para Jesus. Tem? Tu quer, moço? Tu quer essa noite? Venha, venha. Venha vocês dois. Venha em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, paz do Senhor Jesus, varão. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Tem mais alguém aí das irmãs? Tem mais alguém que quer voltar para a casa do Senhor? Tem? Glória a Deus. Isso, mandou um abraço deles. Glória a Deus. Qual o seu nome, meu irmão? Marcos Paulo. Está voltando? Está voltando? Estava afastado, está voltando Marcos Paulo. E você, Vaz? José Messias? José Bezerra também está voltando. Glória. Irmão, está havendo alegria no céu. Está havendo alegria no céu. E alegra o seu coração também. Fica de pé, igreja, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Marcos Paulo. O Senhor já quebrou as correntes que prendiam vocês. E em nome de Jesus vocês vão voltar livres. E vocês vão permanecer na casa do Pai. Todos os vícios, tudo aquilo que tiraram vocês da presença do Senhor, em nome de Jesus será repreendido todo o mal essa noite. E vocês vão andar de mão dada com o Senhor. Estende a mão dos irmãos para cá. Bendito Deus e grandioso Pai.